completo? É Benedito Sérgio da Paixão. Benedito Sérgio da Paixão, mais conhecido como Dito. Benedito. Ô, Dito, você nasceu em que ano? Eu nasci em 1942, 42. E nessa rua mesmo aqui? na Praça de São Benedito. Praça Benedito. Diz uma coisa, quais são as lembranças que você tem da sua infância? Da minha infância, a lembrança que eu tenho da minha infância são os meus amigos, que a gente jogava bola junto aqui na escolinha profissional, junto com os meus primos e os colegas da rua, que era teu pai, o outro era o Perneta, muito conhecido, não sei se já viu falar do Perneta. Era cantor dos Marabás, isso, né? Dos Marabás. Isso. Tocava no conjunto Sorfeu. E qual o instrumento que o Perneta tocava na época? Ele era cantor. Ah, cantor. Era cantor. Você chegou a ver muitas apresentações dos Marabás? O Perneta, sim. Ele cantava no Centro Machadense, Certo. cantava nas quermesses na cidade, né, na praça, né? E cantava na Liga Operária, né? Certo. Ele era um cara muito acotado, muito, assim, chamado pela turma, que gostava muito, os partidos gostavam demais dele, né? E ele é seu parente? O Perneta, ele vem a ser, assim, quase parente por causa dos meus familiares, meu pai, da minha mãe, que era já ligado com a família dela, a São Nazaré Cungu, né? Ah, São Nazaré, sei. Nazaré, povo de Tanteca. Tanteca. E aqui o povo da, como é que chama a mãe da Bendita Cungu? Do Congu, que acho que é parente do Timoa, né? Mãe do Timoa, a Bendita, a São Nazaré era mãe do Timoa. Certo. E o Perneta era irmão do Perneta, do Timoa. Diga uma coisa, Dito. Bom, você comentou que você aprendeu uma profissão na escolinha, não foi? E eu comecei como sapateiro na escolinha. Certo. Mas ao correr do tempo eu me transferi para serralheria, sou serralheiro. Serralheiro de fumado já. Eu sou serralheiro. Me aposentei como serralheiro. Certo. Agora me diga uma coisa. Na época, a infância era muito melhor do que hoje, na sua opinião? Ah, sem dúvida, viu? Sem dúvida. Naquele tempo era uma coisa tão gostosa que a gente era feliz, não acredito. E hoje que a gente vê que naquele tempo a gente era feliz. Era feliz, não sabia. Não sabia, né? Naquele tempo era um tempo sadio. Tempo sadio. Certo. Olha, não tinha problema de droga. Para começar, não tinha problema de droga. Bebida, era muito poucos aqueles que bebiam, né? Sei. Mas o nosso divertimento era jogar bola, correr no pasto, fazer folia. Pescar, nadar. Meu pai dizia que naquela época os meninos faziam seus próprios brinquedos, não é verdade? É verdade isso? Nossa, verdade. A gente gostava de carrinho de cheda. Carrinho de dois cheda? Dois carreté, uma tabinha, fazia duas cavadinhas no rei e botava um carreteiro, uma roda na frente e outra atrás. Certo. E pegava a latinha de sardinha e pregava nas costas daquela tabinha e fazia um caminhãozinho de carroceria. Que legal. Como se fosse um basculante hoje. Olha que maravilha. Quer dizer, na verdade, a criança era obrigada a ser criativa porque não tinha recursos. Nós era muito pobre, né? Não brincava com brinquedo de rico de jeito de maneira. Nossos brinquedos nós mesmo criava. Nós brincava com carrinho de carro de boi. Nós fazíamos o carrinho de carro de boi, igualzinho carro de boi mesmo, e aí nós cangava o sabugo. O sabugo, né? Dois carros, um sabugo de um lado, um sabugo do outro, e dois na frente, do outro sabugo na frente, com aquele mesmo jeitinho do que era um carro de boi, né? Joia, com relação a divertimento, na época tinha o Círculo do Pelado. Você se lembra do Círculo do Pelado? Demais da conta. Nós ia muito no Círculo do Pelado e, inclusive, ali tinha muitos da nossa turma que ia fazer apresentação no circo, cantava, né? Cantava. Quem, por exemplo? Esse já não se mora mais aqui em Machado, como o João Tomé, e inclusive o namorado da Jandira, um que chamava Orlando, também era um que gostava de cantar no circo, né? No Circo do Pelado. E casou com ele?
Ela namorou com ele e casou comigo, né? Ela namorou com ele e casou Ei, comigo. que coisa. Inclusive que Aham. ela casou comigo que sou preto. Sei. E ele, que é claro, casou com preta. Que coisa, hein? As atrações, Inverteu, né? Inverteu as E coisas. com relação ao cinema, o que você se lembra do cinema? Ai, saudade, viu? quais são as lembranças que você tem? Saudade. Ali nós assistimos muitos filmes bons. Aham. Começando pelo sábado, que a gente ia ao seriado. Certo. Primeiro passava o seriado, primeiro passava o faroeste, depois os seriados, né? Quais eram os seriados que você se lembra da época? Eu lembro do seriado do Mala. Mala? Aquele que voa, como é que chama? O Super-Homem. Super-Homem, Capitão Marvel, O Tarzan. Tarzan, E tinha. Deusa de Joba. Qual é o outro que eu lembro rapaz. Tinha tanto seriado que a gente. O tempo até passa, né? E vestiu e se colocou no lugar dela. Nossa, que maravilha, que filme. Colocou no lugar dela. Aí, enquanto ela estava no mundo, o chão secou, rachou tudo. Quando ela voltou, que ela cansou de viver no mundo, conheceu o mundo, ela passou por várias coisas no mundo. Quando ela voltou, a santa saiu, voltou para o altar. E ela tudo voltou. Que filme bonito. Mas foi um filme muito bonito. Nossa. Eu acho que nem existe mais. Marcelino Põe Vinho, vocês assistiram? Sim. Marcelino, Dio Como Te Amo. Olha. E o Sol por Testemunha. O Sol por Testemunha. Diga uma coisa. Você conheceu ela aonde e quando? Como é que foi? Como é que foi o namoro? Olha, Foi o namoro de vocês? o local e quando foi até muito interessante. Sei. Naquele tempo, eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos. A gente era tudo já amigo da rua aqui. Aí ela morava aqui, eu morava lá em cima. E a gente não tinha convivência um com o outro, não. Era só que conhecia um do outro, né? E um dia, lá no final da saída, indo para o sentido do cemitério, tem um bar onde hoje chama Chapisquinho. Certo. Aí eu fui lá, tomei uma cerveja e tal. Quando chegou passando pela Praça São Benedito, ela saiu daqui e foi também atravessando na Praça São Benedito para ir lá no Chapisquinho comprar um refrigerante. Sei. Aí eu tava já bem zoado. Zoado, mamado, Aí encontrei com ela na Praça São Benedito e falei, olhei bem para ela e falei, eu vou casar com você. Tá? Olha só. Ela pegou, olhou bem na minha cara, olhou bem na minha cara e disse, tá bom. E nesse estamos casados até hoje. Não, peraí, então quando você falou tá, porque você não gostou? Tá. Quando falou tá, tipo, tá bom. Porque tem aquele tá, tipo, tá bom, ela né? falou, tá. Olha só. E acabou casando. E olha, aí vocês se encontravam na praça, ficando descendo pra cima e pra baixo? A gente teve chão. Ela foi embora pra São Paulo. Ah, é? Foi embora pra São Paulo. Nós sumimos um do A tua avó que me Puxa. levou. Ela foi pra São Paulo. Olha. A história dela é interessante, porque ela foi embora pra São Paulo. E eu também fui pra São Paulo. Sei. Quando eu voltei, ela também voltou. Que coincidência. Aí foi o seguinte, o pai dela ficou doente, a família que ela trabalhava ia levar ela para os Estados Unidos. Olha. Mas como o pai estava doente, não permitiu que ela fosse para os Estados Puxa Unidos. vida, hein? Aí não deixou ela ir. E nessa ida eu estava voltando. Aí eu fui um dia, assim, no dia que eu cheguei, fui no cinema. Sei. Aí chegou lá na praça e ela estava junto com uma prima dela. Aí ela falou para mim assim, vai lá em casa amanhã, meu pai está doente. Olha. No outro dia cedinho, a primeira coisa que eu fiz foi vir para cá. Porque naquele tempo os armazéns de café dava aquele saco de café para ser catado em casa, escolhido em casa. Então aqui estava cheio de saco de café. Lotado. Aí eu vim ajudar a escolher café. Eu não estava trabalhando, estava à toa. Sei. Aí eu vim ajudar a escolher café. Aí nesse período o pai foi ficando doente, o pai já estava doente. Aí nesse correr do tempo, o pai dela foi para o hospital. Certo. E eu posava toda noite no hospital com ela. Foi até que no dia, uma noite antes do pai morrer, Sei. ele não estava naquele ser parado, parece que nem. Parece que estava em coma. Sei. Aí eu peguei e disse para ele, senhor Casé, o senhor deixa eu casar com a sua filha? Ele pegou, sacou a cabeça que podia. Olha e daí daquele dia em diante ele morreu.
Que coisa, hein? Que Estava história... esperando e eu pedi Puxa vida, casamento. hein? Uma história até Ele triste. Puxa vida. E faz 40 anos que nós estamos juntos. 40 anos. Já é bodas de prata? O que é? Prata é 50, É que não? a boda de ouro é 50 anos. 50, né? 50 anos. Ainda não temos 50 anos. Acho que deve ser prata, se eu não me engano. Mesmo. Prata. Que maravilha, que maravilha. E dessa união nasceram 5 filhos. 6 filhos. 6 filhos, sendo que um, infelizmente, morreu faleceu. com hepatite, deu câncer, né? Nossa. Aí foi 2 anos e meio de tratamento em Campinas. Nossa, teve tudo isso. Tudo isso. E hoje ela está doente por causa das viagens que ela fazia para Campinas. Ué? Porque aí o diabetes apertou ela, pegou ela, sofreu diabetes nervosa. Sei. Aí atacou glaucoma, perdeu uma vista. Atacou trombose, perdeu a perna. Certo. Né? Sei. E atacou o rim. Ela faz mundial. Nossa, que é uma luta constante que a senhora passa, hein? E nós fazemos viagem 3 vezes na semana, 2 vezes na semana para fazer mundial. Em Alfenas? E tem muita fila ou chega lá é fácil? Tem que esperar na fila? A gente sai daqui 9 horas, né? 9 horas e fica lá até 4 horas da tarde. 4 horas. O processo é lento, né? É que ela é uma máquina, né? Ela fica sentada numa máquina e o fio ligado no braço. E o sangue sai do corpo, vai na máquina, vai no suco, vai na máquina. São 3 horas desse processo. Certo. Sem descanso. E aí, então, a pessoa passa mal, vomita. Eu ouvi dizer que é doloroso, né? É horrível. É horrível. A pessoa... pessoa... amor, que você vê, você vê o fio batendo. Pode notar que tem uns chips aqui, ó. Põe bem de leve. Tô vendo. O chip. O que é isso aqui, o chip? É o chips. Pra que serve? Comanda o coração. Mas não é marca-passo, não? Não é marca-passo, é o chips. Para fazer mundial. Para poder bombear o sangue. O sangue se bombear. Olha, então esse aparelhinho que tá fazendo o sangue bombear. E aí, nesse aparelho aqui, aí através do computador, conhece todo o processo do corpo dela. Entendi. E vê e sabe, no final do mês, quando vem o diagnóstico do tratamento, sabe como é que está o tratamento dela. Através desses chips aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu muitas vezes eu me lamento de certas coisas que eu passo. A gente é assim, né? A gente se lamenta, mas depois que a gente vai vendo o sofrimento dos outros, a gente vê que não é nada, cara, nada. E o pior de tudo, pior que tem gente que está sofrendo mais ainda que a senhora. Isso que é o pior. E esse que está sofrendo mais que a senhora, tem um outro que está sofrendo mais do que ele. E assim vai. Ó, um exemplo aqui, deixa eu só dar uma pausa. 1958. O Dito, 58. Vou falar aqui. O Dito começou a trabalhar na Serraria Vieira em 1958. Hoje ela ainda existe sob o comando dos netos. Dos netos. Beto. E o que foi separado, né? Sim. Lá separou, era Beto e o Landinho. O Landinho ficou para um lado e o Beto foi para o outro. Esse Landinho é aquele que é pai dos Gambi lá que mostrou. Não, é outra coisa, né? É outra família. É outra família. Esse é a família do Vieira mesmo. O Gambi é outra família. Né? Sim. Vocês estavam falando do cinema, vocês muito filme interessante assim. Bom, normalmente os mocinhos, esses heróis do cinema, eram os garotos que gostavam. É natural isso, né? O rapaz gostava muito de herói. A senhora gostava dos seriados também? Seriado não, gostava. Não, né? Mais dos filmes, dos filmes, né? Ler revista de novela, essas coisas. Tá. Ler revista. A senhora... Mas nem isso tem mais. Olha, é verdade. Vocês estavam presentes quando o Clóvis inaugurou a televisão aqui em Machado? Vocês estão no Posto Golf? Vocês se lembram? O quê? Participar, eu não participei, mas eu não morava aqui. Eu lembro quando foi inaugurado. Porque o Clóvis, ele junto com o Granito e junto com meu Deus do céu, o Chiquinho da TV, trouxeram a televisão para cá. Na verdade, foi o Chateaubriand em 54 que trouxe, mas eles aqui em Machado foi o Clóvis, principalmente o Clóvis. E demorou muito para vocês terem um aparelho de televisão em casa? Demais. Muito, né? Era muito caro? Muito. Olha, eu vou te falar mais ainda. 1970, eu me casei. Certo. E eu não tinha televisão em casa.
Nossa. televisão, não tinha geladeira. Não tinha Nada? televisão, nem Puxa geladeira, vida, não hein? tinha. Casei, já morava nessa casa aqui, não tinha televisão, não tinha geladeira. Bom, a comida então era feita rapidamente, não sobrou nada para não estragar, né? Não é verdade? É assim? Porque tinha geladeira? Não tinha geladeira, É? não. Geladeira, Era fogão de lenha. televisão. Fogão de lenha. Olha Não só. existia fogão a gás. É, Olha. uma empresa daquelas da boa. Porque da boa. Em vez daquela pobreza virar aquela pobreza da boa. Aquela que deixa a marca. É. Mas você vê, hoje vocês têm a televisão, hoje vocês têm Hoje geladeira. Oi? A gente parece ser rico, porque tem tudo. É, se a senhora comparar com antigamente, realmente hoje é uma riqueza, né? Se você parar para comparar, é. Eu, a primeira televisão que eu comprei Nosso foi de tempo segunda de mão. sorteira é privada de buraco. Ah, é. Lá em casa, lá em São Paulo, quando meu pai fez a casa, era o Água banheirinho. dentro de casa, Aham. tinha que carregar. Olha. na churrasqueira. Que coisa. Tudo mudou, né? Hoje você só liga a torneira, a água cai, só não precisa ir lá na mina pegar água. Antigamente tinha um chafariz aí na rua, a gente enchia as latas d'água e tinha os Não, mas sabe? vocês falam chafariz mesmo, tipo fonte aqui? É, Ou era uma mina que saía? Ali Não, havia onde chafariz. Chafariz mesmo? a venda do Wagner, ali tinha um negócio do cavalo beber água Uhum. e tinha as torneiras da gente parar a água. Olha só. Não tinha água dentro de casa. Isso aí foi com Luz também tinha não, era Não. lamparina. lamparina. Isso aí era na época de qualquer prefeito nessa época aí. Era o doutor Lúcio, não, né? Não, não era doutor Luiz. Não, né? tempo, Cão também não São eu não lembro São quem era. Joãozito Costa. Ah, Joãozito Costa. Doutor Feliciano, Sei. foi os prefeitos que eu conheci, dos mais velhos, na Certo. época de eu criança. Certo. E até meu pai, quando botou água na casa, em casa, Aham. a água era chafariz que corria, era uma brigaiada entre as mulheres na rua para apanhar roupa. Olha. Uma queria lavar a roupa, a outra Outra queria beber. a outra estorbava, então as mulheres brigavam. Olha Então, só. para Meu evitar tempo de isso, Aham. criança. para evitar isso, Que maravilha. o meu pai, então, conversou com o prefeito chamado Joãozito Costa, Aham. e ele, então, mandou colocar água lá na casa, lá em casa, Certo. na casa de cima, onde Certo. meu pai morava. Certo. Aí colocou a água lá. Aí então botou um cano para dentro, lá fizemos um tanque de pedra, de tijolo, né? Então quem fez o tanque foi o... Como é que chama ele? O Dé. O Dé. Eu lembro só dela. O Dé e mais o... Qual é o outro? Ah, meu Deus. Ah, não lembro. Sem Bom, problema. mas já viu, né? Sem problema. Não, você vê quanta coisa, né, cara? Quanta coisa a pessoa já viu, né? Muita É coisa. lamparina. Era varina. Tinha aquela lamparina Fo- para iluminar a casa Aham, inteira. fogão a lenha, não tinha Fogão de geladeira, não tinha Não geladeira. tinha água, Água. era chafariz, lá em cima tinha um. E aqui nessa beirada Tinha aqui que tinha pisorar no outro. arame, né? É carne seca ainda? Pra conservar, né? Não E tinha meu pai geladeira. mandava fazer nós secar carne tinha e gelo? vender no Para açougue. começar, Ah, para dizer alguma coisa que você não... Aí talvez você não está muito por dentro. No tempo do meu pai, a gente engordava porco dentro da cidade. Sim. Fazia o chiqueiro e engordava porco. Como aqui em casa mesmo eu engordei muito porco. aqui. Mas como nós não tinha geladeira para guardar a gordura, a carne, a Jogava gente na fumaça. pegava aquela carne, cozinhava toda aquela carne de uma vez no dia, matava o capado em casa, fritava a gordura, dava uma lata dessa de banha, dessa altura, essa lata velha de banha, enchia de gordura e pegava a carne de tudo prontinho e enfiava no meio da gordura para conservar. Essa é a nossa geladeira que nós tínhamos. Você vê que coisa, né? Hoje em dia, um médico cardiologista, que se ouvir isso, ele dá um derrame. xinga. Porque Que era criado com torresmo, você vê, é lógico, porque antigamente tudo era difícil. Então, no modo que vocês tinham para conservar a carne. É. Porém, para a saúde era terrível. Embora tinha gente forte naquela época. É. Mas às vezes a pessoa acha que morria assim, ninguém sabia a causa, né? sabia por Porque quê. era o coração, né? O coração, tanta gordura que a pessoa comia. Colesterol, Muito né? colesterol. E aí, eu acho que hoje não, hoje a pessoa morre, é feito o teste, né? Como é que fala? A autópsia. Só percebe, se você de repente está se tratando do coração, se você falecer, você faleceu por causa disso. Acho que antigamente Ninguém no sabia. pecado não tinha tanto recurso médico, né? E estava lá.
Né? Eu me lembro que meu pai falou muito disso aí, né? Da minha avó, mas tinha muita coisa em gordura. Eu comi muita Eu tenho um tio, meu tio chamado. pirão, Pairão, olha. o tancabão, O irmão da minha mãe chamado Zé Messias. corremão. Teu irmão? O irmão da minha mãe chamado Zé Messias. Zé Messias. Irmão da Zé minha Messias. mãe. Ele comia toicinho assim, cru. Nossa, Comia mesmo. Toicinho cru. tá brincando. Verdade. Tá louco. Ele gostava que É ruim, ele passava tá? naquela gordura esparramasse assim. pra Nossa. baixo, assim, ó. E bebia pinga. E a pinga? Pinga. E gostava de beber pinga com açúcar. E adoçava a pinga, punha a pinga no copo, punha açúcar e adoçava com o punhal. Era pequenininho assim. Com a ponta do punhal. Bebe aí. Puxa. Ah não, tio, não quero não. Bebe, nego, Bebe. não te mato. Falava assim? É, meu Seu tio. pai? Não, Zé Messias, Ah, da tia Ica. você conheceu ele? Conhecia, tia Ica, ele dá pinga com açúcar, um copinho desse tamanho aqui. Nós é molequinho. Criancinha, pô, quando ele morreu, nós tá tudo de pijaminha assim. Ali naquela avenida ali. Sabe aquela avenida dos ricos ali? Foi Sei. lá mesmo. Ele morava lá. Foi lá que eu Aí- passei a noite com ele. Então, Olha só. lá não tinha asfalto, né? Só Era tudo terra. terra. Nossa, foi eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, de pijama, pisando Maravilha. aqui tudo. O tio Zé Messias, Era ruim. aquela muito bom. avenida lá, você conhece aquela avenida? Conhece, amigo. Aquela avenida lá, Oscar de tem Paiva uma Destino, casa isso. lá, tem uma casa, aonde o tio Zé Messias fez a casa, Hum. foi o primeiro morador daquela avenida. Primeiro O primeiro morador. morador daquela avenida lá foi meu tio, e esse que bebia pinga, pinga com açúcar torresmo. e comia torresmo, corria pra Nossa. baixo. Foi o primeiro morador da Ele avenida. faleceu do quê? Ele Coração. Coração também, né? Coração, Mas né? tá velho também, né? Tá A vendo? idade, gente, já era bem avançada de idade, né? Porque ele era bem mais velho que a minha mãe, né? A minha mãe, para começar, a minha mãe morreu com 93 anos. 93 anos, puxa 93. vida, hein? Hoje em dia é raro isso aí, né? Meu Hoje pai é morreu raro. com 80 anos. 80 anos. Preciso de mais 60 e tantos anos, né? E eles eram bem mais velhos que minha mãe. Nossa, Bem mais velho que minha mãe. olha só. Da parte da minha mãe, eu só tenho um tio, e esse mora em São Paulo. Em São Paulo. É. Deixa eu só para concluir aqui, Ditinho. Vocês se casaram em 1970? 70. Quando vocês se conheceram, é mais ou menos 1900 e... Mais ou menos quando vocês se Foi, conheceram? foi 68. 68? 68. Então, 2 anos depois houve o casamento, tudo. Foi aqui na São Benedito ou foi aonde? Onde foi o casamento? O casamento? Isso, onde foi? Foi Foi lá lá em- na casa por aqui, ó. Ah, na Casa Paroquial. Casa Que Paroquial. naquela época era o Cine Joia, né? Tinha um cineminha ali que era o Cine Joia do Marcelo Vieira Dias, Cine né? Limeira, né? Não, tinha o Cine Joia. O Cine Joia ficava Debaixo da deba- Casa- da Casa paroquial. Paroquial. Você se lembra desse Ah, Cine sim, Joia? eu conheci muito Isso, ele. mas não durou muito tempo, fiquei Ele sabendo foi que foi. fundado pelo Marcelo Vieira. Isso, Marcelo Vieira. Quando o Limeira parou, ele É. construiu aquele cineminha, mas durou pouco tempo. Né? Bem na vida. Na Mas casa dos antigo. irmãos, tinha Não, o mas cineminha, né? Tinha cinema. Ah, E aí tá, tinha tá. a escolinha profissional, Escolinha, né? é. Onde- Lá era o Cine São José que eles falavam. Cine É. São José, que era um cineminha bem Cinema. simples. Ah, sim. É, Tinha que o isso. Cine São É. José. Mas era um cineminha só para os alunos. Só pros Só pros alunos, mas né? eu também. Ah, vocês iam também? Mas como? Mas como? Como eu consegui? Como? Como? Eu entrava lá, passava. Desce Ah, alto, Mas como? vai na rua, tá? Entra aí. Não, porque falaram que. Eu fiquei sabendo que não entrava. Não mas entrava. era criança. Olha. Criança, Ah. Ligava pras coisas, não, tá só entrando. Mas, assim, Senão, às vezes deixava. Você, né? você, Senão- você, se lembra, deixava. você se lembra de alguns nomes de alguns irmãos aí? Você lembra? Ó, o meu professor aqui chamava Irmão Martiniano. Irmão Martiniano. Ele hoje ele já morreu, né? Certo. Ele é morto. E então tinha irmão Aleixo, No Aleixo. irmão Estadilau, Uhum. irmão Bruno, Uhum. irmão Germano, Proibido. irmão Germano Irmão Germano. e Germaninho, Uhum. o E aquele. É o Germano. O Germano grandão. O Estadilau era o chefe do La Salle. Eu O que vi mandava o isso, La Salle. já. Estadilau. Stanislau. Que depois que chegou a morar lá na frente, morava lá na frente, né, numa casa, não? Não, porque Não? lá é Simão. Simão. Aquele era o Simão. que era o irmão Martiniano. que Que era o Martiniano, Martiniano. que foi meu professor também. Simão Ele, do Pão, né? Simão quando Pão. ele deu baixa Uhum. da batina, que ele deixou a congregação, Uhum. aí voltou a origem de nome dele. Aquele Ele- outro Simão. que é de irmão aqui nessa rua, o Pedro Cunha.
quê? Ah, o Vilela. Vilela. Não, mas o Vilela era padre, garoto. O Pedro Cunha era irmão? Que eu não... Era. Nossa lista. Tá brincando comigo? Não sei Lauro mesmo. Jacob também, né? O Pedro Cunha conhece, Pedro Cunha, né? professor aqui, ele foi irmão nessa lista? Nossa lista. Caramba. Lista. O Lauro. O Lau. Conhece o Lau, Lau? não. Tá vivo esse Lau aí? Tá O vivo? Breno, conhece o Breno? Conhece o Lauro Jacob? Não conheço O mesmo. Lauro Jacob. Não conheço Conhece mesmo. o Beno. Ó, de irmão não conheço ninguém, pra falar a verdade. Só me apresentando. Não é do teu tempo também. Não, é que às vezes, se Beno tiver é um algum. brancão, Se tiver algum irmão, algum irmão vivo, se a pessoa me apresentava, eu acabo conhecendo, até eles são entrevistando. Da congregação, aliás, né? Ah. Muito Aí seu não-